Boa noite a todos, que a paz do Mestre nos envolva. E nesse momento em que abrimos o trabalho doutrinário da noite de hoje, vamos fazer uma leitura do livro Convites da Vida, pela benfeitora Joana de Ângeles. Vamos ler a passagem Convite à Perseverança. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus, capítulo 10, versículo 22. Não asseveres, é-me impossível fazer. Nem redargas, não consigo. Nunca informes, sei que é totalmente inútil aceitar. Não retruques, é maior do que as minhas forças. Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco mais para ser realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente. Instado a ajudar, não te permitas condições especialmente o tesouro da possibilidade. Fácil ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem autodoação. Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior. Para que seja atuante, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para as finalidades que parecem inatingíveis. Todos podem iniciar ministérios. Tarefas incipientes produzem entusiasmos exaltados. Mede-se, porém, o verdadeiro cristão, e particularmente o espírita, pelo investimento que coloca na bolsa de valores imortalistas a render juros de paz. Unge-te, portanto, de fé e deixa que resplandeça a tua fidelidade ao lado de quem padece. Não fosse o sofrimento, ninguém suplicaria socorro. Não fosse angústia, ninguém se encorajaria a romper os tecidos da alma para exibir exulcerações. Ninguém se compraz carregando demorada canga, não obstante confiando em alívio e lenitivo. Nas cogitações que te cheguem ao plano da razão, interroga como gostarias que fizessem contigo se foras o outro, o sofredor, o necessitado que ora te roga ajuda. Assim, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e persevera ajudando, não somente dando o que te sobra, mas aquela doação maior, a que te parece difícil, a quase impossível. A perseverança dar-te-á paz e plenitude. Insiste na sua execução. Então, meus irmãos, com a leitura desta passagem e esse convite da benfeitora Joana de Ângeles, nós vamos fazer a prece de hoje, convidando a todos que permaneçam um pouco mais perseverantes, um pouco mais unidos em pensamentos, voltados para a segurança dos seus lares, para a segurança da sua casa, do lugar onde estamos tendo os maiores cuidados em relação à nossa saúde, à higiene pessoal, à higiene dos utensílios, das coisas que nós utilizamos para o dia a dia, para sair à rua, para trabalhar, aqueles que precisam se deslocar, mas perseveremos um pouco mais nesse recolhimento, nesse pensamento uníssono pela saúde, pela paz no nosso planeta, que veio acompanhado dessa doença que se espalhou rapidamente, mas que logo passará, logo se esvanecerá. E não vai demorar muito
logo tudo isso estará normalizado e nós estaremos de volta ao convívio comum. Mas nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento, envolvendo em preces todos os médicos, pesquisadores, todas as pessoas que estão na linha de frente, que estão combatendo junto às pessoas que estão doentes, essa doença. E nós vamos colaborar nos mantendo saudáveis, mantendo a nossa mente, o nosso pensamento elevado, os nossos pensamentos em prece e rogando a Jesus que esteja ao nosso lado, protegendo e amparando a todos aqueles que estão nesta luta. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e assim iniciamos a tarefa doutrinária da noite de hoje. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, item 7 e 8, tem uma passagem bem importante que está lá no Evangelho de Lucas, nos contando sobre uma orientação dada pelo Mestre Jesus. E ele diz assim: disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos. Em seguida, nos convidem ao seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes, por eles não terem meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. O que será que Jesus quis dizer nessa passagem, né, sobre convidar à mesa aqueles aos quais eram os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos? Que mensagem o Mestre aproveitou naquele momento para passar àqueles convivas que estavam ali sentados à mesa junto com ele? O que será que o nosso Mestre Jesus, que nunca perdia uma oportunidade de dar um recado, queria dizer com aquilo? Será que ele estava desfazendo daquele que o convidara, dizendo que ali deveriam estar aqueles pobres e estropiados, mendigos? E aí nós nos recolhemos as orientações que os Espíritos nos dão na continuidade desse capítulo, ali no capítulo 13, no item 8, eles nos explicam um pouco melhor o que isso significa. Quem são esses pobres? Quem são esses estropiados? Esses são os nossos irmãos mais necessitados. São aqueles que não têm condições de ver, são aqueles que não têm condições de ouvir, são aqueles que não têm condições de caminharem com as próprias pernas e que não têm condições de entender ainda a grandiosidade do amor de Deus por todos nós. São os nossos irmãos mais necessitados, aqueles que choram, aqueles que se revoltam, aqueles que reclamam, aqueles que a tudo acham que são os últimos, são os injustiçados, são os menores, são os menos favorecidos, não necessariamente pobres,
de coisas materiais, mas pobres de vontade, pobres de disposição, pobres de desejo de modificar. E esses sim é que devem ser sempre convidados a ouvir a mensagem do Cristo. Esses sim são aqueles que devem ser convidados a renovar a sua fé, a enxergar uma luz no fim do túnel, a perceber a grandiosidade do amor de Deus para conosco. E aí sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por quê? Por que será que eles deveriam nos retribuir? Só nos retribui aquele que tem para dar. Mas se os nossos irmãos estão ainda cegos, ainda surdos, ainda não conseguindo andar com suas próprias pernas, é porque dentro deles ainda não tem condições de retribuir aquilo que nós já construímos dentro de nós. Nós já construímos a fé, nós já construímos a esperança, nós já conhecemos o amor de Jesus, nós já estamos um pouco melhores. Então, se estamos um pouco melhores, devemos convidá-los para que venham fazer parte da nossa vida, da nossa convivência, daquilo que nós sabemos um pouquinho, nós podemos dividir com eles para que eles possam, junto conosco, caminhar e perceberem no andar, na caminhada, nessa seara de amor, tudo o que de bom espera por eles. E Jesus ainda nos afirma que nós ficaremos felizes em auxiliar sem esperar retribuição. Por quê? Porque todas as vezes que nós auxiliamos sem esperar a retribuição, nós estamos experimentando a alegria do amor puro, o amor desinteressado, aquele que nos eleva em sintonia com os espíritos superiores, com os trabalhadores do bem. Quando nós auxiliamos, quando nós damos sem esperar retribuição, nós podemos divisar a alegria do amor verdadeiro. A felicidade que experimenta aquele que pratica o bem é retribuição maior que o próprio benefício concedido. Então, quando nós fazemos algo que realmente auxilia alguém, nós nos sentiremos recompensados, porque realmente não há dinheiro nem material nenhum no mundo que pague o bem feito com amor. E será que deveríamos retribuir os benefícios recebidos? Pois um dia nós também fomos ajudados. Um dia nós também estivemos na condição dos cegos, dos estropiados, daqueles que não compreendiam, que não entendiam e que não tinham condições de caminhar com as próprias pernas. Será que nós devemos retribuir o bem que recebemos? E Jesus nos impulsiona a sermos gratos. Sim, é sempre digno retribuir o bem que se recebeu. Você pode muitas vezes não ter condições de retribuir à altura para aquele que te fez o bem, mas sempre terá condições de fazer para alguém que está em condições de receber e que precisa da sua doação, da sua boa vontade. É sempre justa e bem-vinda a gratidão. E essa é apenas uma mola propulsora das quais Jesus nos faz conhecer o amor. Ele faz-nos conhecer a mola propulsora do bem,
porque todas as vezes que nós retribuímos, mesmo que a outra pessoa, algum benefício que recebemos, nós estamos mexendo numa mola propulsora de ação e reação que vai dinamizando as coisas no universo e fazendo com que o bem, o amor, chegue a todas as pessoas que precisam dele. Então, Jesus não faz essa recomendação apenas para uma festa. Você não precisa fazer uma festa para convidar aqueles parentes mais difíceis de relacionamento. Não precisa ser numa festa, você não precisa fazer um banquete, oferecer um banquete aos menos favorecidos, oferecer um banquete àqueles familiares que te tiram do sério, que te testam a paciência todos os dias. Não. A recomendação de Jesus é que festa nós devemos entender por tudo aquilo que nós fazemos com que as pessoas participem do que nós temos em maior abundância. E se nós temos em maior abundância a fé e o amor a Jesus e a perseverança, é a esse banquete que devemos convidar aqueles que ainda não conhecem, que ainda não experimentaram desse prato maravilhoso. Então o banquete, ele não é de comida material, ele é um banquete de alimento espiritual. E essa é a situação que nós temos que vivenciar quando encontramos as pessoas em dificuldade. Às vezes as pessoas, elas não querem ouvir sermões, elas querem falar, dizer daquilo que estão sentindo. Às vezes elas querem ouvir, mas às vezes elas não querem ouvir do jeito que você fala. Às vezes elas querem ouvir do jeito que elas querem entender. Mas qual é o jeito que Jesus falava? Qual é o jeito que Jesus buscava para falar? Se ele falava muitas vezes por parábolas. Porque Jesus, antes de tudo, ele era um educador. Ele falava por parábolas para que as pessoas pensassem, se colocassem no lugar daquela história que ele estava contando e pudessem então fazer, através da empatia, o exercício do entendimento e da reflexão. Jesus não dava sermões dizendo você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Ele simplesmente deixava que as pessoas assimilassem, entendessem e buscassem fazer o melhor. Aquilo que lhes ia na consciência. E é isso que nós devemos praticar. Fazer aquilo que nos vai à consciência. Aquilo que o nosso coração está cheio. Se nós estamos cheios de fé, esperança e amor, é isso que nós distribuiremos às pessoas que poderão estar necessitadas ao nosso lado, bem mais perto do que pensamos. E como será que deve ser a atitude de cristãos ao auxiliar aqueles irmãos que estão necessitados? Nos orientam os Espíritos que a nossa contribuição tem que ser discreta, movida pelo sentimento de verdadeira caridade, que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar, sem esperar retribuição alguma. Então, estaremos praticando o bem quando nós o fazemos por benevolência, por beneficência. Foi o tema de uma
da palestra anterior que fizemos online. A beneficência é o bem eficiente. E o cristão de boa vontade tem que buscar fazer o bem de maneira eficiente, eficaz, sem cobranças, sem querer recompensas materiais, e sim esperar, aguardar e confiar na educação nos dada pelo Mestre Jesus. Então, em nossa vida diária, nós devemos convidar à nossa mesa sempre todos os nossos irmãos, amigos, parentes e atendê-los fraternalmente nas suas necessidades, ao invés de ficarmos procurando somente o convívio daqueles que concordam conosco, que fazem aquilo que nós queremos, que estejam nos endeusando por nossas atitudes ou por aquilo que nós aparentemente demonstramos ter materialmente. Não, temos que escolher as nossas relações e convidar a nossa mesa para serem nossos comensais aqueles que estiverem precisando daquilo que nós já conseguimos construir: a esperança, a perseverança, o amor, a bondade, a paciência. É algo que nem todos nós conseguimos construir adequadamente. Confesso-vos que a paciência ainda não é algo que eu tenha conquistado nessa existência, em todos os momentos da minha vida. Em alguns momentos ela me falta, e me falta muitas vezes nas horas em que eu estou mais necessitada. Mas, com a graça de Deus, o amor por Jesus, o respeito pela essa grandiosidade dessa obra na qual nós estamos inseridos, já me dá segurança suficiente para não temer. Não temer. Não temer nenhuma doença, não temer a morte, não temer quando aqueles aos quais eu mais amo partirem, não temer. O amor de Jesus me dá confiança de que tudo vai se resolver, porque existe um plano muito maior, um plano que nos coloca todos no mesmo patamar. Em todos os lugares do planeta percebemos, a partir desse momento, dessa pandemia, o quão vulneráveis nós somos, o quão frágeis nós somos, que basta apenas um suspiro de Deus e tudo pode modificar a qualquer momento. Então, nós não devemos relegar os nossos irmãos, não devemos menosprezar as pessoas, nem ao menos deixar qualquer criança, animal, ser humano desprotegido. Tudo que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer pela preservação da vida. Aproveitando, então, esse momento e essa reflexão, nós vamos fazer então a prece de encerramento, agradecendo a presença de todos vocês que estiveram online conosco nesse momento. Reforçamos também nesse momento o recado passado pela nossa diretoria do Centro Espírita Allan Kardec, que as nossas atividades permanecerão virtuais por mais algum tempo. Assim que nós retornarmos às atividades normais, nós comunicaremos a todos os nossos frequentadores, amigos e colaboradores. Então, pela preservação da vida, pelo amor que nos une, nesse momento,
nós vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo aos mestres, agradecendo à espiritualidade, agradecendo a Jesus por esse amor infinito que nos une sobre a terra. Nós fazemos a nossa prece nesse momento pela preservação da vida, pela preservação das espécies, por esse tempo sagrado que o nosso imenso planeta Terra precisou para respirar. A nossa grande Mãe Terra precisou de um tempo de respiro, precisou que nós desacelerássemos a nossa vida, que estava muito, muito acelerada, para que nós ressignificássemos algumas coisas, algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas formas de ver, de ouvir e de vivenciar o amor do Cristo. Que nesse momento as nossas orações possam abranger todo o planeta. Que nesse momento as nossas orações possam tocar a cada um que esteja num leito de hospital, numa fila de espera, na incerteza de algum diagnóstico difícil. Que a nossa mente, o nosso coração possa tocar a todos. E que a espiritualidade possa, nesse momento, renovar as nossas energias, dando-nos condições para enfrentar mais um pouco e continuar perseverando. Que assim seja. Muito obrigada a todos, que a paz do Mestre nos envolva, que dê um bom final de noite a todos, que amanhã retornemos às nossas atividades com amor, com bondade no coração e possamos auxiliar todos aqueles que convivem conosco. Boa noite a todos.